Olá, eu me chamo Tony de Oliveira, eu sou aluno de doutorado no programa de Biologia Comparada na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. O meu trabalho é intitulado Vivendo nas Bordas, variação entre a específica e dependência da temperatura dos atributos fotossintéticos em uma savana neotropical. Meu supervisor é o professor Tomás Domingues, dessa faculdade, e também o professor Elma Vanval, da Varg University. As comunidades vegetais, elas são essenciais para a vida na Terra, pois elas são responsáveis pelo ciclo do carbono, que é a captura de CO2 da atmosfera e a liberação do oxigênio para a mesma. E esse processo é feito através da fotossíntese. Portanto, entender como a fotossíntese interage com o meio ambiente é uma ferramenta valiosa para compreender a dinâmica dessas comunidades vegetais frente às mudanças climáticas globais. Muitos fatores podem influenciar a fotossíntese, incluindo a radiação solar, a umidade do ar e a temperatura. A temperatura, por exemplo, ela pode causar fotoinibição na planta, ou seja, interromper o processo fotossintético da folha através de danos nos aparatos fotossintéticos e no metabolismo do carbono. Como podemos observar, o aumento de temperatura tem crescido em um ritmo acelerado e as espécies vegetais terão pouco ou nenhum tempo para se adaptar a essas mudanças. Portanto, é importante compreender como o aumento de temperatura pode influenciar no desempenho das espécies vegetais, na sua produtividade e demografia. Meu estudo tem se concentrado no Cerrado, que é um bioma com uma alta heterogeneidade climática e que mostra um visível gradiente tanto de temperatura e precipitação. Nesses mapas também podemos observar que nas áreas marginais do Cerrado as condições climáticas são ainda mais contrastantes. Assim, o principal objetivo do meu doutorado tem sido investigar a variabilidade espacial dos parâmetros fotossintéticos e a sua dependência da temperatura entre locais termicamente contrastantes nas bordas do cerrado. Para isso, eu tenho feito medições da taxa fotossintética em duas regiões marginais no Cerrado, uma na região nordeste do Brasil, no estado do Piauí, e a outra na região sudeste, no estado de São Paulo. Nessas áreas, tenho estudado espécies que ocorrem em ambos os estados, bem como espécies que são restritas para cada uma das regiões. Para acessar as informações fotossintéticas, eu venho utilizando o sistema de fotossíntese portátil, onde utilizo uma técnica chamada curva GCI em diferentes temperaturas, para acessar alguns parâmetros fotossintéticos que me ajudarão a entender a influência da temperatura no processo bioquímico da fotossíntese. São esses os parâmetros, o VC máximo e o J máximo, que ambos se traduzem como a capacidade fotossintética para a planta a determinadas temperaturas. A temperatura ótima, que é o ponto em uma curva de temperatura onde a planta ela faz o seu ótimo de fotossíntese, e os valores do VC máximo e do J máximo nesse ponto ótimo de temperatura. Até o momento, tem se observado que a taxa fotossintética das espécies de São Paulo são superiores às espécies do Piauí. Isso pode ser porque pode ser uma estratégia de menor custo para as espécies do Nordeste, pois por ser uma região mais quente, com uma baixa umidade do solo e que por muitas vezes é acompanhada de um alto déficit de pressão de vapor, as plantas podem reduzir a condutância estomática, evitando, portanto, a transpiração excessiva e reduzindo a atividade fotossintética. Além disso, os valores de VC máximo e J máximo sob temperatura ótima não diferem muito entre as regiões. No entanto, existe uma visível tendência que pode ser observada, onde em cada região as espécies de ampla distribuição apresentam valores ótimos para esses dois parâmetros ligeiramente superiores às espécies endêmicas. Além disso, as espécies de ampla distribuição apresentam uma variabilidade nos parâmetros que limitam essa fotossíntese, ou a temperatura ótima, devido talvez a diferenças inerentes decorrentes da adaptação aos ambientes ou de respostas plásticas. No entanto, ainda é necessário investigar se essas respostas são ocasionadas pelo clima ou por outros atributos, como, por exemplo, o teor de nutriente foliar
ou características morfológicas da folha e do ramo. Esse é um pouco do que eu tenho desenvolvido nos últimos 3 anos do meu trabalho. E gostaria de agradecer ao Programa de Biologia Comparada, a CAPES e a Vargas Universe pelo financiamento dessa pesquisa.